Meus irmãos, o tema que quero abordar aqui hoje é: o coronavírus não pode parar no Brasil. Por que digo isso? Porque existem muitas pessoas achando, porque assistem essa mídia, infelizmente essa mídia podre que está aí, divulgando esse terror, esse pânico, esse pavor, tentando pelo menos colocar a população contra o presidente da República, com uma terrível falta de respeito, né? Eu penso que o presidente tem que ser respeitado, independente de quem for presidente. Se estamos vivendo uma democracia, o presidente tem que ser respeitado, porque foram quase 60 milhões de pessoas que votaram no presidente. O presidente Bolsonaro sai às ruas e não tem medo nenhum, porque sabe da posição que ele toma. Quando ele diz que as pessoas precisam trabalhar, eu concordo, sei que há uma doença, há uma enfermidade, mas entenda bem, enfermidade maior virá se nós acharmos que temos que todos ficar em casa. Uma coisa que quero dizer, a prova de que esse coronavírus não é tudo isso, nós podemos ver que tudo que está acontecendo aí, se fosse tudo isso, muito mais gente já teria morrido. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Nós precisamos entender que há uma necessidade do povo brasileiro trabalhar. O grupo de risco é bem menor do que esse número. Então, por que não fazer um atendimento exclusivo às pessoas que estão na área de risco, as pessoas que estão vivendo essa faixa etária de risco, que estão com deficiência orgânica, com deficiência no organismo, pessoas de idade, pessoas debilitadas, ao invés de botar todo mundo, colocar todo mundo em casa. Nós precisamos entender que se as coisas continuarem aí assim, como alguns governadores que já estão até mandando prender certas pessoas, trabalhadores, nós estamos vivendo, irmãos, uma situação inversa, ou seja, inversa. Nós estamos vivendo uma situação totalmente contrária. Se você for analisar, os bandidos estão sendo soltos e os presos e as pessoas de bem estão sendo presas. Ou seja, nós não podemos viver dessa forma. Se nós continuarmos assim, aonde vamos parar? Onde o Brasil vai parar? É esse o medo que devemos ter. Muitas das vezes estão colocando esse vírus como algo terrível, mas ontem mesmo o presidente da OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou que os países mais pobres não podem parar. Essa quarentena não pode ser dessa forma, uma quarentena, a meu ver, exagerada, acima do que deveria. É como se estivesse tentando parar um pássaro com um canhão. Isso não pode acontecer. Nós precisamos entender que há uma distorção do que diz a mídia, do que diz as mídias e do que realmente é. Se você for numa comunidade, você vai ver que as comunidades estão funcionando, multidões, o povo está andando, o comércio está funcionando. Agora, os grandes centros param tudo porque há uma fiscalização, ou seja, isso não bate. Muitas comunidades não tem nenhum caso de pessoas infectadas, pessoas doentes, pessoas que estão vivendo esse problema. Então nós temos que raciocinar que as coisas não são exatamente o que parece. Nós estamos vendo pessoas, políticos se aproveitando dessa situação para fazer politicagem, para tentar derrubar o presidente, para tentar impor a sua posição como sendo um salvador, como sendo uma pessoa boa, que está fazendo bem. Como que isso é fazer bem? Você colocar as pessoas de bem presas em casas, decretar que as pessoas não possam sair, tirar o ir e vir das pessoas, o direito de ir e vir, e as pessoas ficarem dessa situação nas quais pessoas autônomas que já estão com dificuldade de se alimentar. Isso, a tendência disso é virar uma coisa terrível. Por quê? Porque na verdade nós estamos combatendo uma enfermidade
com um certo exagero, com um grande exagero, melhor dizendo, porque não é a letalidade dessa enfermidade, não é tudo isso. Se compararmos com outros números, por exemplo, da fome, que são quase 80 milhões de pessoas que morrem de fome por ano no mundo, se formos comparar com o resfriado comum, que são 650 mil pessoas por ano que morrem, então se você for fazer um levantamento, essas coisas poderiam trazer maior pavor. Por exemplo, H1N1, que também matou mais de 2 mil pessoas no Brasil, e nós não tivemos esse pânico todo que está sendo feito com o coronavírus. Então nós precisamos parar e raciocinar. Não veja mais Rede Globo, não veja mais essas mídias que estão defendendo. Nós vimos que o jornalista da Atena estava fazendo uma entrevista com um doutor que é altamente conhecedor dessa questão de infectologia, e no momento que estava, em determinado momento, caiu a rede, caiu tudo, porque estava falando a respeito dessa questão da quarentena, a quarentena que está sendo imposta pelos governos, não pelo presidente, porque o presidente já declarou a sua posição, o seu posicionamento, mas muitos insistem em colocar o presidente como alguém insano, como alguém louco, como alguém que está fazendo coisas que não tem sentido. O que não tem sentido é nós pararmos o país dessa maneira como está. Então, a minha opinião sobre esse assunto é que nós precisamos devemos retomar, se até o presidente da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já determinou que certos países não podem enfrentar essa situação dessa maneira, porque não há recurso, não há condição. Nós não podemos nos comparar a um país de primeiro mundo que não somos. Talvez um dia seremos, mas ainda não somos. Então não temos essas possibilidades. Agora, fica fácil para aqueles que são de fato pessoas que têm recursos financeiros, que têm condições financeiras e que podem ficar em casa. Se você tem condição de ficar em casa, se você acha melhor ficar em casa, você tem recurso, tudo bem, mas muitas pessoas precisam trabalhar. O Brasil precisa voltar a funcionar. Esse é meu posicionamento. Não deixe se levar para essas opiniões falidas, mentirosas, que a mídia tenta impor a todo instante, a Rede Globo tenta impor. Não há mais um respeito com o presidente. Nós estamos vivendo dias em que o errado está se tornando certo e o certo tornando errado. Você pode observar, muitos presos já foram soltos e muitas pessoas de bem que nós temos visto, acompanhado, estão sendo presos. Já estão ameaçando, inclusive, até empreender os pastores, os padres que estiverem exercendo o seu sacerdócio. Então, aonde vamos parar com isso? Aonde vamos parar com isso? Portanto, eu digo a todos que me ouvem, que me assistem, não dê ouvido a essa mídia podre, não dê ouvido a essas coisas. Nós temos que lutar, Inclusive, digo aqui, uma passeata que foi feita, que foi marcada, ou seja, uma carreata, melhor dizendo, uma carreata. Uma carreata é o que? São pessoas dentro do carro, e um juiz foi lá e deferiu essa permissão, ou seja, bloqueou essa permissão para que as pessoas não fossem fazer a manifestação através de uma carreata. Eu te digo, o que tem a ver isso com a saúde, se as pessoas estão dentro de um carro, estão dirigindo, buzinando, fazendo a sua manifestação? Não é proibida no Brasil manifestação de nenhuma natureza, a não ser que seja de desordem ou de destruição do patrimônio público. Em contrário a isso, as manifestações são legais, são pertinentes, porque faz parte da democracia. Um juiz vai e manda impedir que haja isso, alegando a questão da saúde, alegando a questão do coronavírus. Mas como assim, se as pessoas estarão dentro dos seus carros e não tem por que passar coronavírus para ninguém? Então dá para a gente perceber, e eu quero que você entenda, que há um lado político nessa história, há um lado oculto, obscuro nessa história, para de alguma forma derrubar o presidente da República, de alguma forma fazer o Brasil se tornar uma nação destruída, para que através disso os que tentam fazer isso
venham voltar ao poder, que é o comunismo, que é o socialismo, que é o esquerdismo, que eles estão indignados porque o Brasil está sendo governado por uma pessoa de direita, por uma pessoa que é também presidente conservador. Essa é a minha opinião. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe essa nação, que toda essa parafernália, que todo esse mal venha cair por terra, que voltemos no caminho da bênção e da liberdade. Isso é o que eu desejo. Amém. Deus abençoe você.